Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Interdisciplinar de Tecnologia em Agricultura de Precisão, o GTAP. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao vídeo passado, em que a gente falou sobre interpolação por IDW com expoente quadrático. Hoje a gente vai falar de como alterar e escolher o melhor expoente para a utilização desse interpolador que é o inverso da distância. Então, vamos dar continuidade àquele script que a gente abordou no vídeo passado. Primeiro, limpando o diretório, para não ter nenhum problema de interferência de variáveis. Vamos logar as libraries, vamos utilizar pacote JSTAT, o raster, RStudio API, SP. E aqui eu adicionei apenas o pacote dplyr, que ele é útil na hora de selecionar o melhor expoente. Então, a gente vai ver ali na frente que ele é bem útil e ele é um pacote que pertence ao Tidyverse. Bem interessante, tem bastante funcionalidade. E, passando aqui, nós vamos setar nosso diretório, sempre deixando o diretório comentado, para não ter problema com o R Markdown. Mas aqui setamos o diretório para a mesma localização que está nosso conjunto de dados. E vamos ler nosso conjunto de dados, que é o mesmo que utilizamos lá no vídeo passado. Então, vocês podem ter acesso a esse conjunto de dados através do nosso GitHub. Separamos, da mesma forma, a nossa variável de solo ATR, que é a coluna Z do nosso conjunto de dados. Aqui plotamos essa variável Z, então a gente consegue observar a variação dela no espaço. Logamos aqui o nosso contorno, né? Nós utilizamos a função shapefile do pacote raster para logar o contorno. Setamos a resolução espacial desse dado para a interpolação de 10 metros. Transformamos ele para Spatial Pixel Data Frame, que é o formato utilizado dentro do pacote JSTAT. Aqui eu peço para plotar, para a gente ver se está tudo certinho. E setamos o CRS desse conjunto de dados. É importante setar o CRS antes da interpolação, porque o pacote JSTAT dá um probleminha se os dados e o contorno não estiverem no mesmo sistema de projeção. Tudo bem? Então aqui passamos para a parte que diferencia esse vídeo do vídeo passado. Aqui eu criei um data frame, que se chamou eval.idw. Dentro desse data frame eu falei que eu quero que nós vamos variar o valor de K. O valor de K é o expoente do IDW. E eu vou utilizar de alguns expoentes. Aqui eu pedi para o meu R variar de 0.5 até 4, de 0.5 a 0.5. Então o que eu vou testar são expoentes 0.5, 1, 2, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Então, eu vou testar todos esses expoentes e vou calcular o erro médio absoluto, a raiz quadrada do erro médio, o AVE e o R quadrado. Então, baseado nessas métricas, eu escolho o melhor expoente para o meu conjunto de dados. Então, eu vou rodar aqui esse data frame. Aqui também eu crio algumas funções. Esse script está disponível no GitHub, assim vocês não precisam digitar essas funções. Mas aqui eu crio a função para calcular o erro médio. Depois eu crio uma função para calcular o erro médio absoluto, raiz quadrada do erro médio, o AVE e o R quadrado. Assim a gente não fica dependendo de pacote, não tem conflito na hora de selecionar o melhor expoente. Por isso que eu crio as funções. Então, funções criadas, a gente vai agora para o cálculo dos expoentes e escolha daquele que apresenta as melhores métricas. Para isso, a gente utiliza de um loop, porque assim a gente não precisa calcular um a um, o loop já faz isso de uma vez para a gente automático. Eu peço para ele calcular a função que a gente utiliza para fazer a validação cruzada desses dados, é o crid.cv. A gente fala para ele que vai ser a variável z que vai ser interpolada dentro do meu conjunto de dados. Aqui eu utilizei uma função de Carfold Cross-Validation, ou seja, eu divido o meu conjunto de dados aqui em 10 partes. O Carfold pode ser 5, pode ser 10, aqui eu apenas setei como 10 folds. E eu pedi para variar o meu expoente em função de i. Então, ele vai variar lá em cima, quando eu seto 0,5, 1, 1,5, então ele vai variar todos esses expoentes e vai calcular para mim o erro associado com cada um desses expoentes. E ele vai armazenar naquele eval.idw. Então, ele vai armazenar o erro médio absoluto, RMSE, AVE e R quadrado.
Então, essa parte do loop faz esse cálculo para a gente. Então, a gente roda ele. Ele pode demorar um pouquinho. Aqui foi rápido. A gente roda. Se der algum erro de função, a gente pede para ele rodar tudo de novo, para não dar esse problema. Beleza, rodou. Pronto. Ele estava com erro de função porque eu não tinha rodado a função ME. E como não é uma função de pacote, ele não identificou essa função como existente. Então aqui, ele rodou tudo, rodou a validação cruzada. Aí agora a gente vai pedir para ele classificar de acordo com as métricas. Então, lembra que eu falei do pacote depleer? O pacote depleer é responsável por essa funçãozinha que se chama pipe. Então eu peço para ele procurar dentro do meu eval.dw, eu quero que ele selecione o meu expoente, o ME, MAE, MSE e AVE, e ele agrupe essas métricas de acordo com o meu expoente. E eu quero que ele tire uma média, porque quando a gente trabalha com o K-fold, a gente tem muitos resultados. E eu não quero todos os resultados, eu quero uma média deles, para eu entender qual que foi a média na validação cruzada de cada expoente. É mais fácil de visualizar. E eu peço para ele arranjar de acordo com o AVE. Então, eu vou ter um maior AVE até o menor AVE. Assim eu consigo identificar qual que é aquele expoente que apresenta um maior AVE logo no início do meu data frame. Então, eu rodo aqui. E se eu abrir, aqui eu vou dar um Enter e vou digitar eval.idw, ele me devolve que para esse conjunto de dados, ele fez o arrange aqui, o melhor é o expoente 3. E o que isso facilita? Que eu faça essa ordenação. Porque quando eu vou interpolar lá na frente, eu já seleciono essa primeira linha. Eu já peço para ele selecionar esse expoente. Assim, eu não preciso selecionar manualmente, eu parametrizo o meu script. Então, a gente vem aqui e isola esse expoente, a gente seleciona esse K, porque a gente pede o maior valor de AVE e seleciona ele. Eu isolei ele em apenas idw.exp, então a gente consegue ter acesso a ele individualizado aqui. E agora a gente vai para a interpolação mesmo. Da mesma forma que a gente faz com o quadrático, aqui no IDP a gente pede para selecionar essa variável que eu separei aqui, e ele já pega automaticamente o meu melhor expoente e já faz a interpolação. Então nós temos aqui um IDW interpolado com um expoente que apresentou o melhor resultado na validação cruzada. E assim, a gente pode dar prosseguimento com a elaboração dos mapas, assim como feito no vídeo anterior. Bem, pessoal, então essa é uma forma de variar o expoente para trabalhar com o interpolador determinístico IDW. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado desse vídeo e espero vocês no próximo vídeo do GitHub.